Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Pela ordem. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio pela morte do Roberto Del Rosário, segurança da casa, muito ativo, muito querido, muito solidário. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Ai, meu Deus. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 606 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui a obrigatoriedade de notificação e registro compulsórios pelos serviços de saúde público e privados do Estado do Rio de Janeiro, sobre o atendimento de vítimas de acidente de trânsito, apontando a existência de indícios de embriaguez e da outras providências. Pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de saúde contrário, de transporte favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores: deputados Guilherme Delaroli, Marta Rocha, deputados Nilson Lins, deputado Carlinhos BNH e deputado Andrezinho Ceciliano. Em votação, a emenda de plenário. Com parecer favorável. A todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, pela ordem, por favor. Pois não. Obrigado. Presidente, eu não poderia me furtar notícia que saiu no dia de hoje, na Band News. A gente pode só votar? Ah, pois só não, perdão. Obrigado. Em votação, o projeto assim emendado. A todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação final. Perdão, presidente. Pois não. Presidente, saiu hoje uma reportagem na Band News e importante, ao meu ver, trata-se de um condomínio no bairro de Madureira, aonde esse condomínio fez um edital de convocação, convocando os moradores para uma Assembleia Geral Extraordinária. Até aí, algo comum em qualquer condomínio. Se não fosse, a seguinte ordem do dia: aprovar o pagamento mensal no valor de R$ 1.800 para a comunidade do Morro São José a partir do mês de maio de 2025. Na verdade, não é o Morro São José, é para a facção criminosa que ali está. Me chama a atenção isso. A gente sabe que essa não é uma notícia nova no Rio de Janeiro. Mas veja como o poder paralelo está chegando em diversos bairros asfaltos, e isso está virando uma epidemia grave no Rio de Janeiro.
Veja, uma reunião extraordinária para deliberar se os moradores querem pagar ou não. Por óbvio, se decidirem não pagar, provavelmente o síndico não vai ficar vivo para contar a história, né? E se decidirem por pagar, olha que absurdo, vão ter que dar dinheiro para o tráfico para não serem vítimas, né, de extorsão ou de alguma represália. Então, eu queria tornar aqui público esse fato, porque a gente precisa começar a deliberar leis aqui nessa casa que promovam uma melhor forma de combate ao crime organizado e também que a gente consiga dar mais segurança a essas pessoas. E, por fim, presidente, eu gostaria de pedir, caso possível, eu vou protocolizar também, mas que viesse à pauta o projeto de lei. Minha assessoria aqui, deixa eu ver aqui, está aqui. Projeto de lei 4668, que delibera com relação às bags dos entregadores. A gente sabe que hoje essas bags são vendidas em qualquer lugar e, inclusive, elas são utilizadas para ter tipos de delitos ali com as bags dos motociclistas. Então, é importante que a gente regulamente isso junto com as plataformas para que a gente consiga coibir esses tipos de ilicitude. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado. Deputada Érica. Presidente, rapidamente, eu sou muito acionada no meu gabinete, no meu mandato, sobre várias escolas, as condições insalubres que vários profissionais de educação estão trabalhando. E venho hoje especificamente para falar sobre o Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras, presidente. Tem um grave problema ali de energia elétrica, a ponto dos aparelhos de ar-condicionado não conseguirem serem ligados concomitantemente. Tem vários ventiladores queimados, sequer eles conseguem tirar cópias, né, de documentos e imprimir provas, porque se ligarem vários aparelhos, tem uma queda de energia em toda a rede. E tem uma questão também que está impactando a questão dos alimentos, das merendas, porque as geladeiras também, né, estão queimando por conta desse curto-circuito que vira e mexe acontece nas escolas. Chegou a ponto, presidente, do tempo de duração da aula ter que ser reduzido de 50 para 35 minutos, que ninguém estava aguentando o calor quando tem onda de calor. E a escola já foi evacuada com risco de incêndio e curto-circuito, ou seja, trata-se de uma tragédia anunciada. As condições estão insalubres a ponto de ser cogitado aulas remotas já em 2025, em pleno 2025, porque eles já tentaram todas as formas institucionais para resolver a questão e eles não estão conseguindo. Já fizeram manifestações, já mandaram documento para a secretaria, enfim, já fizeram abaixo-assinado. Eu protocolei uma indicação aqui para o governador, o mandato segue à disposição e uso aqui hoje a palavra para fazer um apelo ao governador para resolver essa questão urgente do Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Deputado Dani, com seu novo visual. Opa, obrigado, presidente. Queria aqui fazer um pela ordem, muito rapidamente. Que hoje, né, aliás, ontem protocolamos e hoje já saiu o IDO, dois projetos de autoria do deputado Luiz Paulo, que eu tenho a honra também de estar na coautoria, para que a gente possa, de fato, refletir sobre a situação econômica do nosso Estado e os desafios que virão nesse próximo biênio. Primeiro, a gente precisa debater ativamente aqui na casa o PROPAG, um novo regime, né, fiscal, que, em alguma medida, nos traz um certo alívio. Afinal, com os regimes de recuperação fiscal anteriores, o Estado do Rio de Janeiro se endividou ainda mais. Não só não conseguiu liquidar a dívida, quanto aumentou em 92 bilhões. Então, quando a gente fala aqui da adesão do PROPAG, a gente precisa debater, inclusive, não só como pagar a dívida, mas como recuperar o orçamento público do Estado. Então, haja vista esses grandes debates, senhor presidente, que devemos enfrentar nesse próximo biênio, a gente tem que entender que o PROPAG, ele não pode ser uma carta branca para o governador. Ele não pode ser algo que privatize mais e mais ativos do Estado sem passar por esta casa. Então, os dois projetos protocolados, eles falam sobre a reestatização da SEDAI, mas também sobre a necessidade desse órgão aqui, desse poder, que é o legislativo, que tem na sua vocação a fiscalização,
ele seja também consultado e evocado a debater. Nós ouvimos por aí, não muito pela casa, o governador tendo anseios de privatizar o que é hoje a captação de recursos da SEDAI. Já foi privatizado o abastecimento e, passado alguns anos, senhor presidente, precisamos aferir se essa privatização, de fato, melhorou o serviço. Eu já era deputada aqui nesta casa e vi diversos deputados debatendo o tema e dizendo que isso faria com que o saneamento chegasse. Bom, passado alguns anos, a gente tem rompimento de adutoras, fechamentos em momentos de onda de calor e um aumento significativo do valor da conta, especialmente para condomínios, mas também para moradores de periferia que não pagavam o valor e hoje pagam. Projeto de tarifa social, de autoria da deputada Lucinha, que tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo somos coautor, ainda não foi votado nessa casa. Então, senhor presidente, para fechar esse pela ordem e anunciar aos deputados que temos aqui um debate sério a enfrentar nesse próximo ano, deputada Élica, deputada Marina, que fala sobre a necessidade da adesão ao Propag, mas também a recuperação fiscal do Estado, e essa recuperação só se dará mantendo os seus ativos, tendo o Poder Legislativo sendo também um órgão consultado nas mudanças que possam haver no Estado. É isso, muito obrigado pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputada Dani. Deputado Luiz Paulo. Só para fazer um esclarecimento, senhor presidente. Os dois projetos que pautamos diz respeito à possibilidade de você desmembrar o capital da SEDAI, que o governo do Estado está estudando. E o que nós queremos é que, caso o governo decida por esse caminho, que é um caminho horroroso, abrir o controle acionário do comando da produção da água, que tenha autorização legislativa, que esse parlamento decida se quer ou não. A segunda questão é em relação à renovação da concessão da Naturge ou uma nova licitação. Queremos também que essa decisão não seja do Executivo, tenha uma mensagem para o Legislativo também decidir o que é melhor para o Estado. E o melhor para o Estado é uma nova licitação. Queria comunicar, senhor presidente, por último, que o decreto regulamentador do Propag, que é o Programa de Plano de Pagamento da Dívida do Estado com a União, que seguramente vai ser assinado esse ano, e o quanto mais rápido, melhor, ele prevê que qualquer ativo que vá ser alienado tem que ter avaliação do BNDES. E também, se esse ativo for concedido com parte de pagamento da dívida, tem que ter autorização legislativa. Então, esses dois projetos estão consonantes com o Propag e o decreto regulamentador do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, apenas para contribuir aqui na complementação da fala dos deputados que me antecederam, como a deputada Dani Monteiro, que tocou, inclusive, num tema que é muito sensível e preocupante, porque traz bastante prejuízo para a população, que foi a questão da concessão, né, da água. E nós temos sempre recebido muitas queixas na questão da conta das águas que chegam aí na residência da população, principalmente daqueles que mais precisam. E nós temos aí na casa a CPI dos serviços que são concedidos, a gente precisa retomar esses trabalhos para que a gente possa, de fato, entregar, presidente, um serviço de qualidade à população que não se nega a pagar as suas contas, mas que sejam elas justas. Na ocasião, não é, quando a SEDAI foi concedida para serviços, não é, privados, esta casa, não é, votou, inclusive, e eu já era deputada, um decreto-lei para poder fazer a suspensão dos serviços. Não aprovamos, foi concedido, os municípios receberam suas cotas partes, mas a gente não vê prosseguir a qualidade no serviço que é necessário à nossa população. Então, foi muito bem lembrado aqui a questão, não é, do serviço de água,
porque é uma queixa recorrente, eu tenho certeza que Vossa Excelência também recebe muito em seu município essa queixa inclusive de pequenos comércios, de municípios que são pequeninos, que sequer têm instalação de água no seu interior, mas a conta chega a eles para pagar. Então, era só esse o complemento que eu gostaria de fazer e que a CPI dos serviços que são concedidos, ela tenha o prosseguimento nos seus trabalhos aqui na casa. Obrigado, deputada Célia Jordão. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 3952/2024, de autoria dos deputados Vinícius Cozolinos e Luiz Paulo, que altera a Lei 9.456, de 12 de novembro de 2021, que cria o Programa de Apoio Psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Programa Crescendo Junto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vá ao autógrafo o deputado Vinícius Cozolino. Para a declaração de voto. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, a quem cumprimento e agradeço pelo voto, cumprimentando especialmente o coautor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse projeto não é apenas um programa, é um pacto pela vida. A pandemia, ela escancarou diversos problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, desesperança, e esse projeto ele cria um programa que amplia e coloca como permanente diversas diretrizes de apoio psicológico, esses tratamentos que são tão necessários no ambiente escolar, para alunos, para professores, e essas oficinas de habilidades socioemocionais. Todos nós sabemos que educação não é apenas a grade curricular, não é apenas ensinar os conteúdos como matemática, português, química, física, mas também ensinar como ter um comportamento socioafetivo adequado, ensinar como ser um cidadão que tem habilidades socioemocionais para se comportar na sociedade, para estar feliz, para que nós tenhamos uma sociedade mais eficiente. Então, termos ambientes escolares mais seguros, mais inclusivos, termos capacitação para os nossos educadores e identificar e acolher crises é de suma importância. Então, eu agradeço aqui aos pares pela aprovação desse projeto, que eu tenho a honra de apresentar e ver aprovado nesta tarde. E quero agradecer ao deputado Luiz Paulo pela parceria, porque esse programa, ele altera uma lei já existente, apresentada, de autoria do deputado Luiz Paulo, no período da pandemia do coronavírus. E a ideia é essa, evitar a violência nas escolas, evitar a violência nas ruas. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Vinícius Cozolino. Deputado Márcio Galper. Senhor presidente, demais deputados aqui presentes. Senhor presidente, eu estou propondo aqui nesse exato momento e gostaria de contar com a atenção e com a assinatura dos meus colegas uma CPI para investigar a perda de territórios para organizações narcoterroristas, a imposição de taxas criminosas à população e os impactos sociais e econômicos decorrentes da atuação de milicianos e traficantes no estado do Rio de Janeiro. Ninguém aguenta mais, seja empresário, seja cidadão comum, as barricadas, as várias taxas que precisam ser pagas. O meu colega Alexandre Knoploch já tocou no assunto um pouco mais cedo, sobre um condomínio ter que fazer uma reunião para pedir
a colaboração dos moradores e poder, então, pagar uma taxa de aproximadamente R$ 1.800 aos traficantes. E, ao que parece, esse condomínio já paga uma taxa para os milicianos. Por onde eu tenho passado, empresários e cidadãos de bem estão me dizendo que já não suportam mais pagar taxas para milicianos e traficantes. Isso é a perda da soberania estadual e nacional. Então, nós precisamos, enquanto parlamentares, fazer a nossa parte para dar um basta a essa pouca vergonha, a estes crimes que estão sendo cometidos diariamente no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou com esta proposta de CPI e gostaria muito que os nobres deputados pudessem aderir a esta causa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlos Mink. Prezado presidente, uma satisfação vê-lo de volta no mais alto posto aqui dessa Assembleia, substituindo o nosso democrático presidente Bacelar, que está em funções. Em suma, eu queria declarar o voto, eu também vou falar rapidamente sobre a questão de reconquistar território, mas eu queria, sobretudo, me inscrever para isso, dizer que eu votei favoravelmente ao 3952, o projeto de autoria dos deputados Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo. Cria o apoio psicoemocional nos estabelecimentos. Isso é muito importante, né? E eu quero dizer que não basta a gente dizer, olha, um aluno ensandeceu, entrou numa escola, deu tiro em todo mundo. Ou tem a questão de droga, ou aluno agredindo o professor. Tem que ter essa parte preventiva. Então, essas oficinas, esse trabalho que mencionou meu companheiro aqui da CCJ, Vinícius Cozzolino, é realmente fundamental. Você não resolve botando um guarda armado na porta da escola se lá dentro não tem um conselho escolar funcionando, os pais não são consultados, não tem mediadores de conflito, não tem um trabalho. Eu pergunto, quantas escolas aqui do Rio têm um psicólogo? Praticamente nenhuma. Quantas escolas têm os mediadores, que é uma figura existente? Praticamente nenhuma. Quantas escolas têm profissionais que dão apoio aos alunos que têm necessidades especiais? Deputado Cozzolino, poucas. Poucas. Então, eu entendo que esse projeto de lei vai nos possibilitar fazer o cúmplice de várias outras leis que estão ligadas a esse ambiente crescendo juntos, que no fundo você está falando de um ambiente saudável dentro de uma escola. Você não consegue ensinar, presidente, numa escola que grande parte dos estudantes são vítimas de bullying, por exemplo. Inclusive, eu tenho um projeto de lei sobre procedimento para combater o racismo nas escolas. Mas não é depois que ele acontece, é antes que ele acontece. Por isso, dialoga com esse projeto de vocês. Aliás, nós demos o nome desse projeto de um estudante de São Gonçalo que se suicidou. Se suicidou, vocês devem ter visto na televisão, vítima de bullying. Então, nós temos que adotar, deputada Érica Takimoto, que é uma educadora consciente, nós temos que trabalhar cada vez mais na prevenção. E isso não acontece. Nós várias vezes vemos aqui projetos dizendo, não, para resolver a questão da escola, vamos botar um guarda armado na porta dela. Até parece, lá dentro tem 1.500 pessoas, alunos, funcionários, professores, tem tudo. Tem violência, tem bullying, tem droga, tem assédio. O que um sujeitinho com uma arma na cintura, na porta, vai resolver toda essa questão? Eu sou autor da lei que criou os conselhos escolares, que criou a eleição direta para diretores. A gente tem que discutir, presidente, com isso encerro, a gestão democrática nas escolas, mas com foco no ambiente saudável dentro de uma escola, que inclui que esses profissionais sejam contratados, psicólogo, mediador,
que o conselho escolar funcione, que os pais falem e que a gente não seja surpreendido como fato de suicídio de aluno vítima de racismo. Então, eram essas as minhas expressões e o apoio total ao projeto dos deputados Cozzolino e Luiz Paulo. Presidente, rapidamente, para discutir a matéria. Deputada Élica. Presidente, primeiro de tudo, queria elogiar o projeto de lei 3952/2024, da autoria do deputado Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo. Dizer que é extremamente importante esse projeto, que cria um programa de apoio psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. É meritório, obviamente, necessário, obviamente, e urgente necessário. Mas quero pontuar aqui, né, que nunca foi fácil ser professor, né, no estado do Rio de Janeiro, mas também nunca foi tão difícil, a partir do momento que nós, a categoria profissionais de educação, fomos, de uns anos para cá, sendo considerados inimigos da sociedade, né, e isso não foi nem um pouco fácil. Dizer que o afastamento de profissionais de educação licenciados, né, a maior causa é por conta da saúde mental, seguida por questões físicas, de dores na coluna, dores musculares, até por conta de ficar muito tempo em pé. Dizer também que é muito difícil manter uma saúde mental com profissionais de educação, com professores trabalhando nas condições que estão trabalhando. Eu acabei de falar pela ordem aqui, né, falando das condições da Escola Jacinto Xavier em Rio das Ostras, onde profissionais de educação não têm sequer ar-condicionado, ventiladores quebrados, sequer os alunos têm alimento por conta das geladeiras que estão queimadas também, que não podem ser ligadas, medo de curto-circuito. Então, tudo isso impacta também as condições psicológicas de quem está dentro da sala de aula. Então, isso é extremamente complicado. Como também é muito difícil manter a saúde mental de um profissional de educação que sequer recebe o piso nacional, que está na lei, que o governador Cláudio Castro não paga. Então, é necessário falar das condições insalubres que os profissionais da rede estadual estão atuando, estão trabalhando, essas condições, e falar sobre as causas também. É claro que o projeto é meritório, já voto favorável, é extremamente favorável, parabenizo o deputado, mas chama atenção para as causas de tantos distúrbios, né, de tanto problema de saúde mental. No caso dos estudantes, a gente tem uma causa também da segurança no entorno da escola, que isso gera também extremamente muita ansiedade, muita depressão. A pauta da segurança pública atravessa diretamente a pauta da educação, escolas são fechadas, né, quando tem tiroteio, isso, o que causa disso de ansiedade, a questão do celular, que está sendo discutida num tema nacional também, que está gerando muita ansiedade, muita depressão. A sociedade está mudando, mas volto a pontuar. Trabalhar numa escola ou estudar numa escola que sequer tem quadra de esporte, que não tem biblioteca, nem ar-condicionado, nem professores, fica muito difícil de fato. Mas parabenizo o projeto, que mais uma vez digo que é altamente necessário. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Deputada Renata Souza. Muito rápido, senhor presidente, elogiar aqui a iniciativa dos deputados Vinícius Cozzolino e também Luiz Paulo, que cria o programa de apoio psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. O programa Crescendo Juntos. É fundamental essa construção com a comunidade escolar, com aqueles e aquelas que sabem que hoje o desafio educacional e pedagógico tem a ver diretamente com a saúde emocional desses alunos, dos professores e também daqueles que trabalham na escola em si. Então, é fundamental. Minha colega aqui, Élica Takimoto, trouxe os elementos importantes, como a questão do salário, a questão das salas que não têm ar-condicionado, de toda uma situação já de debilidade e vulnerabilidade que se tem no cotidiano de uma sala de aula. Mas a gente precisa lembrar, senhor presidente, e a minha colega também aqui citou, com relação à segurança pública. A gente teve, Élica Takimoto, essa semana, por exemplo, na segunda-feira, uma operação policial às 9 horas da manhã, onde os diretores de escola no Complexo de Favelas da Maré liberaram os alunos no meio do tiroteio. Ora, se a gente fala dos protocolos, de toda uma situação para assegurar a segurança daquele aluno, daquela aluna, daquelas escolas em áreas conflagradas no Rio de Janeiro, em especial diante da insegurança pública que é geral, a gente via a escola como quase que um solo sagrado. E a gente está vendo a escola
completamente sem elementos para garantir o enfrentamento a essa lógica. E, obviamente, nem alunos, nem professores, nem pais, nem comunidade escolar se sente com a sua saúde emocional e a saúde mental completa na sua plenitude. Pelo contrário, fruto disso, senhor presidente, eu fiz um programa que criou também o enfrentamento e o reconhecimento do adoecimento psicológico de crianças da favela. Porque a gente vê que o alto índice de suicídio de alunos hoje da rede municipal e da rede estadual é algo gravíssimo. Então, quando a gente olha para as favelas e periferias, que todos os dias tem operações policiais, que os alunos são jogados no chão, que ficam no meio do tiroteio, ou que são recebidos com balas ditas perdidas dentro da própria escola, afinal de contas, a gente precisa lembrar do caso Maria Eduarda, uma jovem de 12 anos que dentro da quadra escolar, lá em Acari, levou vários tiros nas costas. E foi comprovado que esses tiros vieram de um policial. Então, isso porque conseguiu comprovar, porque a gente não tem perícia, senhor presidente. Então, esse é um debate caríssimo para a nossa população, porque a cada operação policial se fecha escolas, fecha também os postos de saúde, e eu não tenho dúvida. A saúde psicológica da comunidade escolar está completamente afetada, abalada, impactada diante dessa situação. Então, é um projeto que é bem-vindo, mas que coloca também a perspectiva para o governador do Estado, o senhor Cláudio Castro, de que operações policiais cotidianas acabam com a possibilidade de acesso à educação e saúde nas favelas e periferias. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3453 de 2020, de autoria do deputado Daniel Libreron, que institui a campanha de conscientização sobre a vacinação contra a giardia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 3758 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença aníria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, doutor Deodalto e Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 1075/2023, de autoria da deputada Verônica Lima, retirado de pauta a pedido da autora. Projeto de lei 1406/2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que dispõe sobre a assistência à pessoa com dermatite atópica no âmbito da rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saúde favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputadas Verônica Lima, deputada Marta Rocha, deputado Andrezinho Siciliano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Declaração de voto. Não tem voto. Ah, tá, perdão. Perdão, era para discutir então. Passou. Obrigada. Projeto de lei 1685 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010,
para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da CONAMAD, Convenção Estadual do Ministério de Madureira, no Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorado anualmente no dia 20 de setembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Pois não. Solicitar com a autoria, por favor. Já falei com o deputado Rosenberg. Projeto de Lei 1887/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a Lei Estadual número 1922, de 19 de dezembro de 1991, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade da pessoa com deficiência favorável e de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, deputada Gisele Monteiro e deputada Carla de Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão única. Projeto de resolução número 395/2023, de autoria dos deputados Fábio Silva, Otônio de Paula Pai, Rodrigo Bacelar, Rosenberg Reis e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma pós-mortem ao missionário Adolf Gunnar Wingren. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução número 558 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Ruth de Souza a Rita Benedito. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Para a declaração de voto, deputada Renata Souza. Muito obrigada, presidente. Quero agradecer aos deputados e deputadas que puderam aí aprovar o diploma Ruth de Souza, Rita Benedito. É importante dizer que não só a Ruth de Souza, que expressa a mulher preta na cultura, nas telas de cinema, na televisão, que traz a cultura também para o povo negro, Rita Benedito constrói a cultura também a partir da ancestralidade negra. Então, Rita Benedito inovou, senhor presidente, com o Tecnomacumba, trazendo também, a partir dos seus cânticos, a partir daquilo que a gente tem na ancestralidade afro-brasileira, a possibilidade de celebrar os orixás também a partir da musicalidade. Então, muito obrigada, parabéns a Rita Benedito, ela merece essa homenagem tão linda. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Projeto de Lei número 1103/2024, de autoria do deputado Alan Lopes, que concede o diploma Russell Phillips Scheid à Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa número 337/2024, de autoria da deputada Marina do MST, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a criação,
sem aumento de despesa do cargo de professor com licenciatura em Educação do Campo Efetivo e cargos afins no quadro da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Para declarar? Deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Só queria falar sobre essa iniciativa de criar o cargo de professor com licenciatura em Educação do Campo, com o objetivo essencial para a gente garantir o acesso pleno à educação às populações do campo, garantindo, assim, suas tradições, culturas, os saberes populares, ancestrais, inclusive, que o nosso povo tem no campo. E também, presidente, porque falar em educação do campo, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, nos traz uma grande responsabilidade que tem de trazer profissionais preparados para trabalhar com esse tema. E, olha, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós não temos, o Estado não tem esse olhar com essa prioridade, com essa atenção para esse tema da educação do campo, no tema da formação específica, não é? Com os profissionais que são capazes de dialogar a partir da experiência, a partir da realidade que o nosso povo do campo tem e, a partir desse aprendizado local, inclusive, promover, não é, uma aprendizagem contextualizada, capaz de levar em consideração todas as questões que o nosso povo no campo tem, fazendo uma formação crítica, emancipadora e importante, não é, para o nosso povo. Nós temos, no Brasil, várias universidades que têm cursos específicos para professores em licenciatura em Educação do Campo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural, em Seropédica, tem um curso específico para essa formação de professores com licenciatura em Educação do Campo, mas, infelizmente, presidente, nós não temos aqui no Estado o cargo de professor. Então, por isso, quero ressaltar a importância da aprovação dessa indicação legislativa aqui na LERJ hoje, para que seja, de fato, uma reivindicação, uma pressão para que o governador crie esse cargo de professor com licenciatura em Educação do Campo. E eu tenho certeza que a gente vai, com isso, assegurar o direito a uma educação com conteúdos que estejam conectados à realidade do nosso povo do campo. Tenho certeza que isso vai atender a milhares de crianças, jovens e famílias que vivem aí nessa realidade. Então, agradeço ao conjunto dos nobres deputados e deputadas que votaram a favor dessa indicação legislativa e na expectativa de que o governador realmente coloque em prática essa indicação. Obrigada, presidente. Para declarar, Obrigado, deputada presidente. Marinha. Deputada Renata Souza. Elogiar aqui a atuação e a indicação legislativa feita pela deputada Marina do MST, para dizer que a gente está falando do movimento dos trabalhadores sem terra e construindo a possibilidade de termos esses profissionais, esse cargo de professor com licenciatura em educação no campo, efetivamente. Inclusive, deputada Marina, a gente viu ao longo do tempo as escolas rurais sendo fechadas, sendo sucateadas. Então, hoje, no campo, esse aluno ele não quer mais conviver numa lógica rural, quando ele poderia aprender, quando a família, que é muitas vezes de agricultores familiares, poderiam ter ali a perpetuação, o reconhecimento e a profissionalização
desse aluno no campo mesmo, para que ele não viesse para a cidade e a gente ter a cidade cada vez mais inchadas, como a gente está tendo. Então, é fundamental e importante. E ainda hoje, deputada Marina, estava na Fiocruz, no bojo do projeto 146 vezes Favela, Saúde na Favela, falando de um curso de formação sobre segurança alimentar. E trouxe exatamente o reconhecimento desses profissionais como algo essencial para que essa segurança alimentar também tenha uma perspectiva que supere a lógica dos alimentos que são danosos para a vida e para a saúde, né? Os ultraprocessados, que quando a gente fala de ultraprocessado, a gente está falando também do que representa o racismo nutricional, porque quem é que come os ultraprocessados, que são muito mais baratos do que uma laranja, uma banana na feira? Quem é que come os ultraprocessados são exatamente as pessoas pobres, negras, das favelas e periferias. Então, o que a gente está falando aqui de ter um profissional, um professor com essa licenciatura de educação no campo, vai desde a segurança alimentar, que é garantir a saúde nutricional da população, mas também do reconhecimento do que o ultraprocessado hoje causa doenças, hipertensão, obesidade, inclusive a obesidade infantil. A gente tem um índice de diabetes crescendo absurdamente, porque o ultraprocessado, hoje, infelizmente, é mais barato do que um cacho de banana. Então, é absurdo o que acontece, a gente precisa de investimento na educação também. Parabéns, deputada Marina. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata. Indicação legislativa número 468/2025, de autoria do deputado Márcio Alberto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade de Araçatiba, no bairro Barra de Guaratiba, no município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Jari Oliveira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Indicação legislativa número 470 de 2025, de autoria do deputado Renan Jordi, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação do projeto Patrulha Rural no município de Aperibé. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa pela transformação em indicação simples. Relatora, deputada Dani Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 4282/2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que declara o Monte da Várzea das Moças, localizado no município de Niterói, RJ, como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou solicitar de Vossa Excelência o encaminhamento do mesmo à CCJ, porque tem o PL 4282 de 24, anterior. Desculpe, tem o PL 3722 de 24, anterior ao do Bruno Boareto, que é o 4282 de 24, que é o projeto de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural, religioso e material do Estado do Rio de Janeiro o Monte das Orações, localizado dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca, na Estrada Marino Nunes Vieira, no bairro Várzea das Moças. E o do deputado Boareto diz que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado o Monte da Várzea das Moças.
Tudo indica que os projetos são absolutamente similares, mas é hábito aqui a gente não dar anexação e remeter ao CCJ para o CCJ analisar, se Vossa Excelência autorizar. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retorna à CCJ. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia passa a ser o expediente final. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a sessão. Chamo os trabalhos da ordem. Dou a palavra ao deputado Fábio Silva. Não, deputado Cláudio Caiado. Presidente, boa tarde, presidente. Apesar de Vossa Excelência ter confundido o meu nome, eu pedi a palavra porque aproveitar o senhor como presidente aí. Eu rapidamente quero fazer só um apelo aqui, gente. A gente aprovou o projeto de lei IPVA em dia, eu juntamente com o deputado Luiz Paulo. E qualquer financiamento que você tenha, a gente, quando renegocia a nossa dívida, a gente fica em dia. E, de forma inexplicável, voltou do governo do Estado um veto que o contribuinte, quando quita e quando adere ao programa, o contribuinte não fica em dia, não pode regularizar seu carro. Gente, vamos ser práticos e pragmáticos. Quem vai negociar uma dívida que, quando você renegocia sua dívida, você continua devendo, você continua errado, você não pode licenciar o seu carro. Então eu venho aqui, mais uma vez, pedir ao presidente Bacelar, pedir a essa casa que se sensibilize com isso. Nós precisamos apreciar a matéria novamente, nós precisamos derrubar esse veto e fazer com que a população tenha o seu IPVA regularizado, que possa usar o seu carro. São mais de 1.700.000 contribuintes devendo IPVA no Estado do Rio de Janeiro. Isso aumentará a arrecadação do Estado e facilitará a vida de pessoas que estão precisando trabalhar, que estão precisando usar os seus automóveis e não conseguem, por esse absurdo que está acontecendo, que a pessoa renegocia, adere ao programa e não está com o seu carro em dia. Obrigado, presidente. Era só isso. Obrigado, deputado Cláudio Caiado. Deputado Dionísio Lins. Excelentíssimo senhor presidente, querido amigo Delalore, excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores. Eu venho a essa tribuna para parabenizar o governador Cláudio Castro, que vem à frente da segurança pública, dando um show de organização em defesa do cidadão de bem. Quero dizer que, anteriormente, pedi providências e encaminhei por indicação para atender, na Zona Norte, o bairro de Braz de Pina, para atender a Penha Circular e todo o seu entorno. Braz de Pina era a princesinha de toda a Zona Norte. Braz de Pina tem moradores renomados. Infelizmente, estava cercada de constrangimentos. Pasme, as senhoras, os senhores, o nobre presidente, sequer internet a população tinha o direito. O crime organizado estava tomando o comando de Braz de Pina e Penha Circular de um modo tal que até a pintura representava o segmento da firma. A pintura era verde. Pedi eu também ao prefeito Eduardo Paz que interagisse para que acabasse com aquela cor de conivência com o crime organizado, porque a população estava se sentindo efetivamente envergonhada. Quando cheguei a Braz de Pina e adquiri um imóvel para abrir um centro de atendimento, senhor presidente, as pessoas me procuraram na Feira Livre,
que é ao lado da Avenida Arapogi, e as pessoas pediam socorro, porque até para se iniciar a feira pela manhã, o crime organizado chegava para buscar frutas diversas de graça. Pedi ao governador que interagisse com rigor, para que pudéssemos devolver o bairro da Penha Circular e de Braz de Pina à população. E o governador determinou rigor. A polícia civil entrou, a polícia militar entrou, o secretário de Segurança Pública também. E todos os senhores secretários se unificaram por determinação do governador Cláudio Castro e por determinação do secretário de governo, para que se viabilizasse retornar com a internet para atender a população dessa região e que essa região não ficasse dependente do crime organizado. E aí, eu tenho que registrar nos anais desta casa hoje que o secretário André Moura agilizou as providências, chamou os trabalhos à ordem, por determinação do governador Cláudio Castro, chamou as operadoras, determinou ao secretário da Polícia Militar intervir. E começou hoje em Braz de Pina a retornar a internet, começou hoje na área da Penha Circular, a internet sendo instalada para a gente voltar a dar orgulho daquela população que merece. Devo deixar de registrado nessa casa que Braz de Pina não é comunidade. Braz de Pina é um bairro e um bairro bem resolvido. Hoje, a prefeitura também entrou, acabando com toda a cor verde e voltando a ser a cor encimentada, a cor cinza, que é a cor padrão dos bairros relevantes. De modo que eu devo dizer à população num todo, nossa região do Ipaze, a região do Quitum, a região ainda Ciagino, que é Vigário Geral, Jardim América, Parada de Lucas, podem ficar tranquilos, que a determinação do governador Cláudio Castro é a polícia na rua defendendo o direito legítimo do cidadão. E mais ainda, registro o meu aplauso nos anais dessa casa do que o governador, na inauguração, ou melhor, na entrega das viaturas oficiais disso, e fez constar publicamente: lugar de polícia que não honra a farda é demitido e na rua. Eu faço um apelo, porque, afinal de contas, a maior parte da polícia é honrada. Os poucos que existem, que têm práticas não republicanas, serão desmascarados pela corregedoria de cada segmento. O governador não vai tolerar a conivência. Quero aqui também pedir e deixar esse meu apelo ao governador Cláudio Castro, que determine no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a tolerância zero para o crack. Não é mais possível um segmento, uma firma só, fazer acontecer no Rio de Janeiro, vendendo crack em tudo quanto é esquina, e os jovens abandonados. Eu vi, inclusive, na rua, moças grávidas. O que será dessa criança? É preciso ter rigor, porque não pode acontecer como a gente vê quando vai embora pela Avenida Brasil, um batalhão na maré, e que bonitinho, no entorno a firma vendendo à vontade. Está na hora do governador efetivamente cobrar do comando da Polícia Militar: ou honra o governo ou sai.
O que não é possível é se passar na Avenida Brasil, verificar os jovens todos usando crack e ao lado ter um batalhão de polícia militar, que é o Batalhão da Maré. Me perdoe lá o comandante, me perdoe lá os seus ajudantes de ordem, mas nota 0. E acho que está na hora do secretário de Estado de Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Polícia Civil agir. O governador cobrar efetivamente como tem cobrado, porque a segurança pública é meta do governador Cláudio Castro. Quando se tirar as barricadas, entregar as áreas ao comandante do batalhão local. O batalhão local deixou colocar de novo barricada, demite o comandante. Até que se consiga alguém que se mantenha a área como está agora, Braz de Pina. Não temos mais constrangimento, acabou. O filho de Davi recuou. O pastor recuou. Porque quando a polícia trabalha firme, quando a polícia militar entra com determinação, não precisa dar um tiro. O filho de Davi recua. O outro lado eu não sei como é que faz. Eu só sei que não pode mais continuar essa questão do crack. Tem que haver tolerância zero para as barricadas, mas tolerância zero também para essa questão do crack. Mas hoje, deixo o resultado nos anais desta casa. Os meus parabéns ao governador Cláudio Castro, porque a Zona Norte está aplaudindo a ação da Polícia Militar, a ação da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, particularmente Penha Circular e Braz de Pina recebendo de volta a internet, porque o governador agiu, e agiu em defesa do cidadão de bem. Tenho dito, que Deus nos abençoe, parabenizo ao nosso querido presidente Alaroni, porque sou seu fã. Obrigado, grande amigo deputado Dionísio Lins. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.